Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pablo Muniz e eu, juntamente com o Raniel Ferreira, vamos falar sobre diretórios e atalhos. Diretórios e atalhos são coisas muito presentes no dia a dia e é de quem usa computadores e celulares, que são basicamente as pastas que nós utilizamos para juntar vários arquivos ou até mesmo outras pastas. Uma definição mais formal: estruturas organizacionais utilizadas pelo sistema operacional para armazenar e gerenciar arquivos. Ou seja, eu vou ter lá um diretório que vai ter outros subdiretórios e outros arquivos e eles estão organizados da maneira boa. Aí, como nós, utilizadores de terminais, já conhecemos, nós podemos acessar certos arquivos por meio dos caminhos de acesso. O que seriam os caminhos de acesso? Seria a referência para chegar até o arquivo. Nesse exemplo que temos do livro do Mazieiro, ele usa o exemplo para chegar no index.html. Então, ele utiliza uma referência que logo mais vamos ver, mas é uma referência absoluta. Então, aí ela pega o caminho de acesso até o arquivo, ou seja, ele pega lá a pasta C, users, Mazieiro, public.html, até chegar no arquivo index.html. Aí, para referenciar arquivos que estão em diretórios ou subdiretórios, nós vamos ter os tipos de referência. Para começar, nós temos a referência direta, onde nós só vamos precisar informar o nome do arquivo. E nós vamos considerar que o arquivo já está na pasta correta. Ou seja, eu estou lá no meu diretório e eu quero acessar um arquivo que está nesse diretório. Eu só vou precisar colocar um nome para poder acessá-lo. Essa é uma forma direta, não vou precisar de mais nada para poder acessar o arquivo. Já a referência absoluta, ela vai tratar onde eu vou dar o caminho do acesso ao arquivo, só que ele vai ser um caminho global, como esse aqui, e que foi do exemplo anterior. Ou seja, não importa de onde eu esteja, o resultado dessa chamada vai ser sempre a mesma coisa, porque é uma referência global, onde vai pegar o caminho até você chegar em uma certa localidade, em um certo arquivo. Da mesma maneira de uma árvore, eu só posso chegar em um nó por um caminho. E também temos a referência relativa, que vai tratar a partir do diretório onde eu estou atualmente. Aí nós podemos ter, por exemplo, os dois pontos, que referencia o diretório anterior ao que eu estou agora, ou seja, eu posso muito bem acessar o diretório anterior. Ou seja, uma referência relativa. De onde eu estou, eu vou acessar o passado. E essa referência daí aí vai tratar de onde eu estou, pode ser tanto para frente quanto para trás. Agora, para a implementação de diretórios, em um sistema de arquivo, um diretório é implementado como um arquivo especial, contém uma tabela com entradas que representam arquivos, diretórios, links e arquivos especiais. Basicamente, em um diretório, ele não vai guardar os arquivos em si. Ele vai ser como se fosse uma tabela que vai referenciar para outra. Pode ser tanto um outro diretório que vai referenciar para outra tabela ou para outros arquivos. Ele não vai guardar especificamente o arquivo ou o subdiretório. Aí ele vai utilizar, em sistemas antigos, o diretório raiz estava fixo nos blocos de inicialização do disco, o que limitava a quantidade de entradas, mas em mais modernos, contém apenas um ponteiro para o diretório raiz, permitindo estruturas maiores e mais flexíveis. Olá, meu nome é Raniel e eu vim aqui falar um pouco sobre os atalhos. Então, existem alguns casos em que nós precisaríamos ter um mesmo arquivo ou diretório duplicado em várias posições dentro de um sistema de arquivos. Um exemplo muito frequente disso na vida de nós programadores são as bibliotecas que a gente usa nas linguagens de programação. Nós usamos as mesmas bibliotecas em vários códigos diferentes. Então, teoricamente, a gente precisaria ter uma duplicata daquela biblioteca dentro de cada código nosso que a gente usa aquela biblioteca. Mas fazer isso seria muito ineficiente, ocuparia muito espaço de forma desnecessária. Então, para evitar isso, foram criados os atalhos, que a gente usa para
manter só um arquivo original e uma referência para esse arquivo onde a gente vai usar ele. Então, ao invés de a gente ter a biblioteca inteira dentro de cada código que a gente precisa usar ela, nós colocamos apenas a referência da biblioteca dentro do código para que o código possa acessar a biblioteca, por exemplo. Essas referências indiretas a arquivos e diretórios são denominadas atalhos ou links. Vamos começar pelo atalho simbólico, chamado de soft link. Ele é implementado como um pequeno arquivo de texto contendo uma string, ou seja, é aquele textozinho que a gente vê no explorar, né? Quando a gente vai explorar os arquivos, procurar algum arquivo no nosso computador, por exemplo. E aí ele é literalmente o caminho de onde você está até o arquivo. E graças a isso, o arquivo que ele está fazendo referência, né, que ele está apontando, não precisa estar no mesmo dispositivo, ele pode estar fora. Porém, essa característica dele faz com que ele possa ter alguns erros. Por exemplo, caso você apague o arquivo ou você mova ele de lugar, ou o outro dispositivo esteja desconectado, né, no caso do arquivo não estar no seu dispositivo, ele dá o erro de broken link, né, que é o atalho está quebrado. Já no atalho físico, ao invés de a gente ter o caminho até o arquivo, nós temos a localização do arquivo. Nós temos várias instâncias, vários lugares, né, várias referências que apontam para a mesma localização do mesmo arquivo. Nesse caso, normalmente a gente utiliza um contador para contabilizar quantas referências tem no arquivo, e quando não tiver mais nenhuma, aquele arquivo pode ser descartado. Beleza. No hard link, né, como é uma referência direta, você tem o endereço do arquivo, é fácil para o computador achar o arquivo. Mas no caso do atalho simbólico, não, porque nós fazemos o caminho do arquivo utilizando os nomes dos diretórios, das pastas e finalmente do arquivo. O computador ele não reconhece os nomes diretamente, né? Então o que é que ele faz? Ele precisa percorrer todo o caminho até chegar no arquivo. E como é que ele faz isso? Primeiro, ele começa pelo root, né? Chama a estrutura de dados que utiliza para os diretórios, é chamado de inode. E aí o que é que ele faz? Ele começa pela raiz e vai entrando de diretório em diretório e vai varrendo todas as outras pastas e arquivos, procurando pelos nomes que tem no caminho. Por exemplo, nós temos, sei lá, o endereço C, user, Raniel, faculdade e relatório. O relatório sendo, por exemplo, um PDF. Aí, primeiro, o computador ele vai na raiz, né, vai procurar pelo C. Depois, dentro do C, ele vai procurar pela pasta usuários. Depois, dentro da pasta usuários, ele vai procurar pela pasta Raniel, pelo usuário Raniel. E depois, dentro do usuário Raniel, vai procurar pela pasta faculdade. E dentro da pasta faculdade, finalmente, vai procurar o arquivo relatório. E aí, quando ele finalmente tiver percorrido todo esse caminho e achar o arquivo relatório, ele vai retornar o número do inode. Que com isso, o computador finalmente vai conseguir usar o arquivo corretamente, tal qual ele deveria desde o começo, né, com o endereço do arquivo. E esse processo é chamado de localização de arquivo, o file lookup. E nós encerramos por aqui. Obrigado por assistir.